tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 2 de maio de 2010, domingo. O verbete é o 1555. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 9 máximas. O tema é mini contra tempo. A especialidade é a parapatologia. Definição. O mini contratempo é a circunstância, acidente fortuito ou inesperado, de efeitos desagradáveis ou infelizes, impelindo ou contrariando o curso de algum acontecimento ou projeto em andamento. A flexibilidade autopensênica favorecendo o alcance de soluções criativas. O contratempo antievolutivo. Os contratempos domésticos. Os contratempos no trabalho. A ocorrência imprevista, o contexto inesperado, a mudança de estratégia, o plano B, os alertas extrafísicos pré-contratempos. Olha, isso aqui é muito importante, os alertas extrafísicos pré-contratempo. Antes de acontecer, a gente tem alerta. As para-intrusões assediadoras pró-contratempos. As para-intervenções dos amparadores de função, minimizando os efeitos dos contratempos. Na argumentologia tem a taxologia com 10 categorias de mini-contratempos mais frequentes. Na remissologia são 15 remissões, nós destacamos aborrecimento, distúrbio aleatório, fato contrário, frustração, interação, essência, acidente. Frase enfática. Os mini-contratempos acarretam maior gravidade quando são gerados de modo frequente pela própria consciência, ignorando o valor da técnica do detalhismo na vida diuturna multidimensional. Você já pesquisou os mini-contratempos? Ainda sobrevêm frequentes mini-contratempos devidos exclusivamente a você? Agora aqui, eu queria falar para vocês, eu estou com um relatório das visitas ao site da tertúlia até agora, do triênio 2008 a 2010. Agora, a média de abril, realmente, o trabalho nosso aí ampliou tudo. A última vez era 592, foi praticamente entre os máximos. O mês de abril foi 1.118, quer dizer, praticamente quase que 100% dobrou. Agora, os dados. Perguntas online, a média de 24. É mais do que aqui. As perguntas presenciais, a média é 20. Quer dizer, então eu estou mais hoje, vocês, uma banana para todos vocês, que eu vou dar atenção para os teletertulianos, tá certo? Que é o jeito, é mais. Agora, outra coisa, pergunta online, teve uma quarta-feira que bateu o recorde nosso de 44 perguntas online. O máximo que havia antes, juntando tudo daqui e de lá, eu tinha respondido 34, nesse tempo todo, desde que nós começamos com online. 44 já foi o aumento. Agora, perguntas online, só online, do mês passado. 748 perguntas eu respondi. Eu estou um respondão. Respondão, geralmente, é aquele menino que fala besteira, não é isso? Que responde à mãe, não é isso? De modo que por aí vocês veem que valeu a pena, então, a nossa convocação para os intermissivistas. Agora, gente, nós estamos aqui com uma pessoa fora de série, ele não está aqui ainda, que é o doutor, o nosso professor, Gilberto Geraldo Garbi, que é um grande matemático. Esse homem é fora de série. Para vocês terem uma ideia, ele teve muitas honrarias no ITA. O ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aquilo que eu dava aula lá também, que eu cheguei a dar curso, tudo. Agora, o que se passa? Ele foi um dos melhores alunos de matemática que já adentrou o ITA, que já participou do ITA. Então, ele já tem vários livros sobre
matemática. Mas agora o que interessa aqui é uma carta que ele fez, carta de Gilberto Geraldo Garbi para Lula. A Lula e a quem interessar possa. O título é A Caminho dos 99,9999995%. Ele quer dizer o seguinte, que todo mundo está a favor do Lula, mas vai ter um que nunca vai ficar a favor dele, que é ele. Agora, veja, para aquele cara que fica com um cotoveloma, bilindrado, suscetível, magoado, porque eu falo as coisas do Lula, e um dia mandou um e-mail para mim dizendo que era uma carta apócrifa, eu quero falar para você, aqui ó, tem uma carta pior que aquela, essa aqui é terrível, seria bom ler na internet, é só procurar o professor Gilberto Geraldo Garbi, você vai ver esse artigo. Eu vou ler só uns trechinhos. Essa aqui é muito pior do que aquela que eu falei que você achou ruim. Estou falando diretamente para você, se é que você ainda está vendo tertúlia, que eu não sei. Né? Aqui, ele diz o seguinte, mas reconheço, fala uma opção de besteirada do Lula, tudo. A coisa tem, a carta dele, o artigo tem 3 páginas de internet grande. Então, depois de falar uma opção de coisa, ele diz o seguinte, mas reconheço que em você, uma esperteza excepcional. 2 pontos. Nunca antes nesse país um presidente explorou tão bem, em proveito próprio de seu bando, as piores qualidades da massa brasileira e de seus representantes. Terrível isso aí, só isso aí já mata tudo. Agora depois ele fala, esse é o seu legado maior e de longa duração, o de haver escancarado a lúgubre realidade que o Brasil continua o mesmo que Darwin encontrou quando passou por essas plagas em 1832 e anotou no seu diário, aqui todos são subornáveis. Você sabe que o Darwin falou isso em 1832, né? Agora, depois de falar uma opção de coisa, ele falou aqui mais 6 linhas só que eu vou ler. Você mentiu ao dizer que não sabia do mensalão. Mentiu quando disse que seu filho enriqueceu através do trabalho. Mentiu sobre os milhões que a ONG 13 de sua filha recebeu sem prestar conta. Mentiu ao afastar de seu Palote do Chiquém e outros companheiros pegos em flagrante. Mente quando, para cada plateia, fala coisa diferente, escolhida sob medida para agradá-las. Mentiu, mente, mentirá, em qualquer situação que lhe convenha. Esse negócio de mentir é bravo, vocês viram, começaram a falar que eu estava mentindo, eu respondi em cima do lance. É isso que está faltando com o Lula, é a resposta. Ele nunca dá, ele nunca leva as coisas daquilo que precisava mesmo. Agora, gente, o CIET, que é o Colégio Invisível da Extraterrestreologia, que foi fundado no dia 3 de fevereiro desse ano, está anunciando a disponibilização online de material de pesquisa. São 50 trechos de vídeo referente à extraterrestreologia. Tem a bibliografia e filmografia para análise e debate. Sistematização e desenvolvimento do glossário da extraterrestreologia. Verbetes relacionados com o tema. E projetos em andamento. Tudo isso está disponibilizado. É qualquer coisa, é só procurar a situação. Qualquer coisa é só escrever também Felipe Piccoli, que é ele que está dirigindo as coisas, qualquer um acessa a internet, vai ver o que é. Vale a pena ver isso. Outra coisa, o estado vibracional, saiba mais sobre o curso, suas perguntas, dúvidas e comentários sobre o EV. Aqui tem uma manifestação da Nancy Trivelato, que é a diretora de pesquisa e comunicação científica. Ela está convidando todos para ver o processo sobre o manual do EV. Se alguém quiser, é muito interessante isso aqui da Nancy. É bom ver isso aqui, vale a pena. Agora, outra coisa. O Opus Dei não quer que o juiz Garçom, não quer o juiz Garçom na mídia brasileira. Um artigo do Alberto Dias, que é do Observatório da Imprensa, que está acabando com o Opus Dei aqui indiretamente, porque o Garçom está querendo mostrar umas realidades e eles não querem que se fale aqui no Brasil, porque a imprensa brasileira ela é dominada até um certo ponto pela turma do Opus Dei.
igual aqueles caras lá do Jornal de São Paulo, que é o negócio todo. Agora, veja, nisso aqui, o Alberto Dino está ótimo. Você sabe que o Alberto Dino é de origem judaica. Então, ele está falando, ele pode falar até com autoridade sobre esse negócio do Opus Dei da Igreja Católica. Agora, ele fala aqui no fim, porque aqui ele está acabando com a porção de besteira da Espanha, o garçom. É ele que mexeu com o negócio do Pinochet e outras coisas mais. Mas ele aqui acaba dizendo, escreva ao seu jornal, revista, caro leitor, cobre deles um mínimo de informações sobre a perseguição ao Baltazar Garçom. Você tem esse direito. Pergunte por que razão o cidadão brasileiro deve ser narcotizado pelas irrelevâncias e mantido à margem das trepidações que estão mudando o mundo. Negócio muito sério, esse artigo dele. Se alguém quiser ver, Opus Dei não quer o juiz garçom na mídia brasileira. Agora é uma vergonha, o Opus Dei está mandando no Brasil. Isso é uma vergonha. Agora, quero dizer para vocês também que hoje vai ter o debate do tema TENEPS, com o professor Mário Oliveira, entre as 15 e as 17 horas. O local é a Sala da Repreendência, no CAEC. É aqui no CAEC mesmo, né? Sala. De modo que é bom vocês ir lá. É o debate sobre TENEPS. Vale a pena. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que essa noite eu tornei a encontrar com a minha tia, que é a Opala, que ela dessomou não faz muito tempo, não. E ela atualmente está frequentando o curso intermissivo. E ela saiu da Interlude e veio ter comigo. E ela mandou uma mensagem para mim, para minha irmã, que é uma canção. Faz algum tempo, faz uns 2 anos, ela me deu uma canção, eu cheguei, a Adriana localizou a canção, etc. Tal. Ela gostava muito de um cantor chamado Carlos Galhardo. Então ela está mandando, porque naquela ocasião as moças tinham aquela técnica de fazer o caderno das músicas que gostavam. Então tinha o caderno de todas as letras, o negócio todo. Como lá em casa tinha uma orquestra, sabe, todo mundo era músico, todo mundo tinha esse caderno. Então eu cheguei na semana passada e falei para minha irmã, e cantei até a canção, a tal, que naquela ocasião, que é E o Destino Desfolhou, do Carlos Galhardo. Então a minha irmã lembrou, a minha sobrinha lembrou dela, a situação toda. Então ela chegou hoje e falou assim, olha, eu vi que você estava lá, porque ela apareceu lá, eu mesmo notei a presença dela, você, o Java, sentiu a presença dela, tudo isso. Ela era médica psicógrafa, ela recebeu muita mensagem da Maria Cândida, que era aquela que era o espírito familiar do meu avô. Então, hoje, ela chegou e falou assim, olha, você agora vai lá e você vai cantar para a Fiica. Fiica é o apelido da minha irmã, da minha mãe, que é coisa apelido de Minas Gerais, que ela chama Ruth. Então, para eu falar para a Ruth o seguinte, devolve, que é do Carlos Galhardo. Mandaste as velhas cartas comovidas que na febre do amor te enviei, mandaste o que ficou de 2 vidas, e por aí vai. No fim, a canção diz o seguinte, devolve, eu peço por favor, aquele imenso amor que dos teus braços esqueci, devolve o que devolve ainda, essa saudade infinda que eu sinto por ti. Quer dizer, o negócio é impressionante. Outra coisa, ela passou a canção direitinho daqui, precisa. Outra coisa, ela não está com o Melex, não. Ela está bem. Então ela virou para mim e falou assim, olha, você aqui, com tudo isso que vocês fizeram, é o meu farol. É o farol para eles. Abre o caminho do processo. Agora, ela está estudando. Ela teve com o Chico, porque nós trabalhamos tudo junto. Porque ela era paralítica, durante dezenas de anos paralítica. Ela andava com bengala, ou senão, uma espécie de um encosto de madeira que tinha, um grandão, e ela ia com aquilo. Agora, nós colocamos para responder as cartas de assistência, que era demais em Uberaba, já não dava conta. Então, ela respondia cerca de 1000 cartas por mês. Vocês estão entendendo bem o que é isso? Com a letra dela, a letra muito boa. Às vezes tinha carta de várias páginas que ela escrevia.
entendendo? Para a pessoa que está precisando. Tudo obra de assistência de Tacom. Ela morreu trabalhando nessas coisas todas. Ela era fora de série. Todo mundo gostava dela. Entendendo? Agora, ela está bem, está fazendo o curso. E hoje eu vou levar isso aqui, esses dados, para mostrar para minha irmã. Está aqui. Ela mandou a mensagem para você. Porque lá na casa da minha irmã, ela apareceu e falou assim, está aqui, estou sentindo energia, de sentido. Mas agora, de madrugada, ela apareceu para mostrar isso e dizer, olha, fala para ela isso. Agora veja, esse tipo de mensagem é melhor do que a psicografia, é melhor do que qualquer coisa. É a projeção direta que você é cara a cara, ou para-olhos dos para-olhos. Isso aí é muito melhor do que qualquer outra coisa. Aquilo que eu falo, que processo de psicografia, com o tempo, fica pequeno. O negócio todo muito mais sério são esses outros fenômenos, principalmente a projeção consciente. Vocês estão entendendo por quê, né? Agora, eu vejo o seguinte, que ela hoje é uma espécie assim de interlocutora privilegiada para mim em relação ao curso intermissivo e a interlúdio, porque ela está de lá, vem aqui e tal. Eu estou com uma infiltrada lá dentro, como eu digo. Você está entendendo? A gente pode estudar. O negócio é muito mais sério. E essa aí eu tenho confiança, eu conheço bem a palhinha, não é fácil. Agora, gente, pergunta de hoje. Certa vez me desentendi com um rapaz ligado a cultos afro-brasileiros. No auge da sua irritação, ele me disse que iria julgar a força dos seus orixás contra mim. Mais tarde, ao tentar dormir, fui acometido por uma grande perturbação, a qual não me deixou descansar direito. Foi uma noite cheia de pesadelos. Durante o dia, ao ir ao trabalho, recebi a notícia de que aquele rapaz muito saudável havia passado muito mal e foi parar no hospital. O que pode ter acontecido nesse caso da visão da conscienciologia? E como posso me proteger desse tipo de ataque? O problema é o seguinte, ele, de qualquer maneira, estava assediado. Só esse negócio de mandar os orixás, essa coisa, tudo isso é assédio. Você entrou na onda porque você estava desguarnecido, você estava indefeso. E ele deve ter sentido o efeito da situação dos próprios assediadores. Então, isso mexeu com essas coisas, começa a fazer muito espaço, tudo dá para trás, em cima das pessoas, não tem jeito. Tanto aquele que fez o despacho, como aquele que organizou e participou. O objetor ou refutador terá sempre o ônus do não. A pessoa poderá perceber contrapensenes, intra e extrafísico, e isso faz parte do serviço. O refutador poderá ainda ter uma reatividade inicial frente a certas pessoas e ideias. O ideal seria manter a posição avaliando sua intenção reta e desejando o melhor para todos racionalmente. O refutador pode ser um anticonflitivo cosmoético. Estou pensando corretamente? Não, eu não acho que você está pensando corretamente, não. Pensar desse jeito é ser covarde. A gente tem que ter coragem e falar as verdades daquilo que precisa. Porque senão fica tudo tipo Chico Xavier, que nunca falava a verdade. Por quê? Queria ser santo. Se você quer ser santo, está tudo certo. Agora, se você quer trabalhar com atalhos, tem que falar a verdade, tem que fazer refutação, tem que aceitar o ônus do não. Não tem jeito. Tem que pagar por isso. É um pré-requisito, faz parte do serviço. Agora, a maioria, através do esclarecimento, que há a melhoria. Porque senão fica só, não, está tudo bem, fica só na tapiação. É o esclarecimento que vai fundo, que as pessoas ficam fidedignas, autênticas e reais. Que senão o resto pode ser só na tapiação. Não, está tudo bem. Isso não resolveu nada. Continua tudo o negócio. Desde minha infância, busquei ter experiências espirituais em um processo de religiões carismáticas, experimentei manifestações da xenoglossia e consigo dominá-la e falar quando quero, e quando faço, sinto carregar de energia em todo o meu corpo. E quando faço exteriorização em pessoas doentes, são curadas. Gostaria de estar esclarecido sobre esse assunto e se devo continuar esse processo. Olha, a situação é que existem uns problemas, ou processos, ou técnicas mais evoluídas do que isso para você assistir os outros. O ideal seria você fazer um confronto com a TENEPS. Existe um manual que nós publicamos que chama Manual da TENEPS. Leia isso e vê se não é melhor para você.
Às vezes você vai achar que é melhor. Já tem milhares que já praticam a TENEPS. Qual a diferença entre a TENEPS e a transmissão de passe ou a imposição de mãos? Eu já respondi isso aqui, acho 3 vezes esse ano, até o momento. O problema todo é preciso da pessoa ler o manual da TENEPS, como eu acabei de falar, para ver a diferença disso. A TENEPS tem um intermediário direto e a pessoa fica mais desconcedida, ela percebe que ela está ajudando o consciex diretamente. E isso aí é todo dia. Tem um horário certo, tudo acertado, e a pessoa vai se entrosando cada vez mais com o amparador extrafísico, que é um técnico, não é guia cego. E com isso, o que é que se passa? Ela, com o passar do tempo, vai desenvolvendo todo o seu processo de parapercepção. Há 2 anos, sinto uma sensação de incômodo interno e tensão na região do abdômen, que, ao mesmo tempo de uma angústia e enjoo, estou sempre praticando exercício de yoga e respiração para tentar aliviar, mas ainda não foi a solução. Isso teria a ver com minhas vibrações energéticas? Qual seria a possível solução? Estado vibracional. Vai estudar estado vibracional que você acaba com isso na hora. Estado vibracional. Veja bem como é, que aí, ó, nas coisas nossas, é só você olhar aí na internet que tem as orientações, a origem, onde é que você pode pegar as coisas. Estou há 6 meses me relacionando com uma pessoa, isso é uma senhora que está falando. Quando pensamos na possibilidade de formar uma dupla evolutiva, vimos que existem algumas questões mal resolvidas quanto à sexualidade. Voyeurismo arraigado, não ter motivação sexual quando tem uma parceira fixa. Quer dizer, isso aí para o homem é terrível, está danado, isso é patologia brava. Além disso, ele teve uma juventude bem boêmia. Hoje ele está com 30 anos e é tenepsista há 1 ano. Não, se ele é tenepsista, já deve estar mudando. Ele tem um bom entendimento teórico e quer resolver essas questões, mas sente dificuldade por ser tão arraigado. O que ele pode fazer, de modo bem prático, para sair dessa condição? Existe alguma técnica? Sim, é aquele negócio que eu falo assim, ó. Isso chama-se vergonha na cara, quer dizer, fidedignidade, autenticidade. A pessoa tem que ser. Se ele está fazendo TENEPS, como é que ele vai continuar sendo voyeurista ou voyeur? Como é que é? E outra coisa, como é que ele vai ser promíscuo? Não dá. Ele vai arranjar assédio. Olha aqui, para a senhora eu quero dizer uma coisa. Diz para ele, se ele vai continuar a ser voyeur e vai ser promíscuo, é bom ele parar com a TENEPS. Porque senão pode acontecer um acidente bravo nele. Acidente, a gente tem acidente de percurso, depois tem marca PK destrutiva. Cuidado com isso. Como já são 2 perguntas envolvendo TENEPS, eu queria informar que vai ter um curso TENEPS no Rio de Janeiro, dia 1º, 2, 3 e 4, TENEPS e TENEPSograma. Quem quiser aprofundar mais, em julho. Vai ter em julho? Em julho, no Rio de Janeiro. Então tá. Ótimo. Existem diversos livros e palestras a respeito dos planos superiores, os mestres ascensionados e a grande fraternidade branca. Isso tudo realmente existe? Poderia aprofundar sobre esse assunto, sobre os planos mais elevados? Olha, existe tudo, outras dimensões, mas eu não vejo nada desse processo aí, não. O que eu vejo mesmo é evoluciólogo, serenão, consciência livre. Qualquer coisa, é só pegar os nossos dados da enciclopédia que a gente fala o que é isso. O mais isso aqui é processo de iniciado, aquela coisa toda, troço antigo, isso vem a século. Nós aqui estamos falando outra coisa. Agora, gente, hoje eu queria que a gente lembrasse aqui de uma pessoa que tem nos ajudado muito, que é fora de série, está sempre alegre, e já escreveu um livro aí muito sério, que é o aniversário dela hoje. O nome dela é a Dona Dalva. Onde é que ela está? É? Ali, ó. Umas palmadas para ela. Ela é uma jovem porque ela é 1 ano mais nova do que eu. Tá certo? Acho que é isso mesmo, é 1 ano mais nova. Ela está com 77. Fora de série, sempre alegre, trabalhando, conversando com a turma toda aí na epígrafe, em alto nível, mostrando a realidade esses dias. Está sempre aí. Qualquer coisa é bom vocês verem que ela é uma biblioteca ambulante, uma opção de experiência da vida. Vale a pena.
Dona Dalva, esse aqui é o nome dela. É Estrela Dalva, é a minha Estrela Dalva que eu tenho aqui. É ela. Ela. Muito obrigado. Eu não esperava por essa surpresa. Ah, eu estou vendo que você está acabando de chegar, esse. Quer dizer que você gostou. Aprendeu o caminho de casa? Foi isso? Está ótimo. Você está perguntando? Pode falar. Vamos? Ô, dona Dalva, pode falar. Adelante. Eu só quero agradecer. Vocês são a minha família cósmica. Eu encontrei aos 63 anos e persigo vocês. Eu não acompanho, eu persigo vocês. Estrela Dalva, lembre-se disso. Ela já falou que é a família cósmica, ela é a Estrela Dalva do cósmico. Está tudo certo. Encaixou, não é isso? Muito Quem é que obrigada. está aí? É você? Uma dúvida, a data de aniversário da Consciex recém-dessomada, data de aniversário intrafísica, pode causar algum mini contratempo para os parentes intrafísicos? Pode, e vice-versa, né? Para a pessoa? Vice-versa ao contrário, é do avesso. Está entendendo? Aí foi. Tudo depende, né? Por causa do processo da evocação. Quando você faz a evocação, você entra em contato com essa situação. Então, isso tudo entra. O processo de comemoração extrafisicamente tem muita relação. Agora, às vezes, as comemorações extrafísicas não correspondem ao calendário gregoriano nosso. Tem isso. Agora, se a Consciex já está num nível de lucidez maior, ela não deve correr nenhum tipo de influência Não, todas sobre os essas parentes. coisas ficam secundárias, né? Tudo isso. Agora, as pessoas lembram para ter contato. É o caso dessa minha tia, por exemplo, está falando uma canção para minha irmã. É um jeito de mostrar a autenticidade da mensagem. Está entendendo como é que é? Não tem por onde fugir disso. O melhor da história é que ela arranjou uma canção para mim há alguns tempos. Agora está mandando uma outra canção do mesmo cara que ela gostava para a irmã. Para a irmã não, no caso aqui é para a sobrinha dela, que é a minha irmã. Mas o problema é o seguinte, ela vai lembrar de tudo. Porque esse povo tudo era de música, de cantar, de tocar instrumento, você está entendendo? Faz o rapone. Eu nasci num ninho de ator, de músicos e artistas, né? Entende? Mas não, eu estou sem voz, 78 anos, não é fácil. Você vai cantar, aqui o negócio é só aquela das duas caveiras, que sai bem. Nesse aqui que tem que ter pausa, isso aqui não é fácil, esse negócio do fim aqui. Devolve, e eu te devolvo ainda, essa saudade infinita que eu tenho de ti. Quer dizer, isso é terrível, gente. Isso não é fácil. Isso aqui que é o chamado crescendo musical. Tem um crescendo. Desde o início. Começa, o processo da oratória, começa mais baixo. Então, vai assim. Mandaste as velhas cartas comovidas, desse jeito, que na febre do amor te enviei. Mandaste o que, e por aí vai. Depois vem, mandaste tudo, porém, falta o melhor que eu te dei. Devolve toda a tranquilidade, toda a felicidade que eu te dei e que perdi. Está entendendo? Devolve é fácil. Olha para vocês. Agora, eu tinha voz antes, mas agora está difícil, falando todo dia para vocês aqui. As cordas estão batendo no outro dó maior. Valdo aqui na letra B, aqui, Arlindo aqui. Aqui, ó. O Arlindo mudou de posição hoje. Mudei hoje. Vocês trocaram de posição? Eu queria saber, ela foi para o curso intermissivo. Ela está no curso em função de que mérito? Sei lá. Hein? O mérito para ela ir, você podia dar uma explicação? O problema dela é o seguinte, ela se casou 2 vezes, os maridos deixaram. Na segunda vez, o marido deixou, ela teve uma criança e sofreu eclâmpsia e ficou paralítica para o resto da vida. A hora que ela ficou paralítica, ela saiu do Rio e a minha mãe foi cuidar dela em Monte Carmelo.
Aí, mais tarde, com o Chico, as coisas lá em Uberaba, nós levamos ela para lá, para ela trabalhar na assistência, fazendo carta de assistência aos outros. Ela passou a vida dela toda fazendo assistência aos outros, sem praticamente sair do lugar. Ela andava com a muleta e com um negócio que ela segurava, às vezes uma bengala ou uma espécie de estrado, que ela se apoiava. Então, a vida dela foi muito boa. Outra coisa, sempre de bom humor. Como é que é possível isso? Paralítica daquele jeito. As pernas dela eram grossas, dessa grossura assim, ó, parecia elefantíase que ela tinha, devido ao processo da... Aquilo não tinha saída. Eles examinaram tudo, não tinha jeito. A situação era precária. Agora, aí só foram dezenas de anos ela paralítica daquele jeito. Então, sob certo aspecto, ela deve ter sido completista, né? Está na cara. Dentro daquilo que ela veio fazer, ela cumpriu tudo. Agora, como ela sempre foi mais avançada, ela era médico psicógrafo. Isso que eu ia perguntar, tinha parapsiquismo também? Né? Tinha. Na minha família tinha muita gente assim. Agora, ela recebia essas mensagens da Maria Cândida, do meu avô, a tal que foi sacrificada lá. Você sabe o que é Maria Cândida? Lembra que eu contei? Já sei. Quando meu avô era a questão do delegado, copo, o copo que ia... e ele fez um enterro que a cidade toda compareceu, porque a moça era virgem. E eles encontraram o cadáver dela com sabuco de milho em todos os buracos do corpo. O cara, além de estuprar, colocou sabuco de milho em todos os buracos do corpo dela. Tudo. Vocês pensaram. Agora, a moça era lindérrima, jovem, na fazenda. E outra coisa, ele pegou a moça da base de chicote, em cima do cavalo. Foi assim que... E se contou que ela... Como se estivesse segurando uma égua no meio do pasto, mesma coisa. Aquela questão do copo, eu trazia copo de água para... Esse é meu avô, ela que fazia isso. O copo vinha batendo. O copo é aquelas canecas feitas de produto estrangeiro, aquele negócio que no Brasil não tinha muito daquilo. Então, a caneca grande que o tio Vital, que era funileiro, fazia, punha alça. E aquilo é que era o copo. Então, naquela noite, ele esqueceu de levar a água que ficava no criado mudo, junto da cabeceira da cama. Então, na hora que eu estou me despedindo dele, eu falei assim, ô vovô, eu vou dormir. Porque eu dormia no outro quarto. Isso na época que eu passava lá, às vezes, fim de semana com ele, porque ele vivia sozinho nessa casa. É a casa de um brejo, onde ele plantava as coisas, tudo, negócio grande. Agora, então, na hora que eu vou me despedir, eu falei, eu esqueci a água. Não, eu vou lá buscar. Não, espera. Ô, Maria Cândida, traz a minha água. Aí eu fui saindo assim na porta, quando eu vi um copo batendo, tal, subiu e ficou em cima o copo, sozinho, em cima da coisa. Eu ia falar o quê? Eu consegui dormir depois, porque eu já estava acostumado com as coisas lá com ela, tinha de tudo. Ele, às vezes, a porta precisava de fechar, porque ele estava mexendo num negócio ali que não podia. Eu falei assim, ô Maria, fecha a porta. A porta, bah! Ele tinha efeito físico. Agora, muita coisa dele, quando ele estava lá, acontecia mais, por causa para ver comigo e a dele. Entende como é que é? Agora, veja, isso não ajudou muito a vida dele, não. Não foi uma vida igual a da Opala, não. 22 anos depois que ele dessomou, é que eu consegui encontrar com ele e tirar do meio dos assediadores, que ele estava lá no meio. 22 anos depois. E ele estava do jeitinho que ele morreu. Ele morreu com 95 anos, para vocês terem uma ideia. Entendeu? Mas já estava com Alzheimer. Agora, veja, quando ele morreu, porque ele sempre falava nisso, ele tinha 3 chumbos de bala no corpo. Vocês já viram, foi delegado. A época lá era difícil, é igual Serra Pelada, sabe como é que é? Era de mineração, aquele povo tudo doido. O meu pai tinha matado um cara em legítima defesa. Ele fez uma opção de coisa disso como delegado. Não tinha jeito. Mas isso, você sabe, cria problema dentro do passado. Foi o que aconteceu com ele. Agora, depois disso também, depois dos 22 anos que eu consegui encontrar, depois que ele morreu, eu também não fiquei sabendo mais nada. Ele foi encaminhado,
O tal mal é que tomou conta dele. Eu não vi mais nada. Não sei o que deu. Agora, vocês vejam, eu mexo com a porção de gente que é da família, mas mexo com um monte de gente também que não é, mas que tem relação extrafisicamente, entende? Agora, essas que você teve mais contato é mais fácil. Você conhece mais a personalidade, né? É mais fácil para a gente. Você tem mais confiança. É melhor. Agora, ela do jeito que está aí, a Paula, nesse caso, ela vai longe. Nesse problema, porque ela é muito boa. Uma pessoa boa mesmo. Essa aí nunca fez mal para ninguém. A vida inteira. Com toda a tragédia dela, coitada, que era uma tragédia. Só você vendo como ela era, para você ter pena, como é que era a situação. E ela sorrindo por você. Não adiantava ter pena dela, que ela esculachava você na hora, brincando, rindo, acabava com você. Mas durante a vida dela, ela tinha muita informação sobre esses assuntos também, parapsíquicos, de consciência. Nós conversamos isso desde pequeno. Eu era o sobrinho que era o preferido dela, o sobrinho todo. Ela vivia falando isso. Então, se deixasse, eu conversava com ela assim, uma tarde inteira. Eu é que fazia os desenhos para ela fazer os vestidos. Então, tinha que fazer os desenhos, aquele negócio. Então, ela me pedia, eu desenhava tudo direitinho. Fazer uma flor, um motivo, sabe como é que é? Os processos todos, aquelas ilustrações para fazer vestido. E ela depois costurava aquilo, bordava e tal. Tudo feito em casa. Tinha uma chácara que ela vivia. Agora, o melhor da história. Eu posso falar isso tudo, porque todo mundo sabe. Teve eu nunca falei isso aqui não, eu vou dizer porque esses dias mesmo eu lembrei que a minha irmã lembrou do que tinha acontecido. Quando tinha lá em casa, eu já era rapaz, aquela coisa toda, e ela estava ainda já em Monte Carmelo, daquele jeito. Então havia o Natal. No Natal lá em casa, o que era mais importante não era esse negócio de comer pato, ou qualquer coisa, né, ganso, ou qualquer coisa, peru, não. O negócio era um chocolate, porque o chocolate era muito caro nas coisas lá do interior. Então a minha mãe fazia a chocolatada para aquele monte de gente que tinha. Isso no dia do Natal, entendeu? Agora, o que se passa? Todo mundo ia lá arrumado, tal, lá em casa, para tomar o chocolate. Era a casa que eu estava lá de férias. Quando eu estou lá e eu tenho aquela inspiração, falo assim, olha, eu preciso de ver o Paula, que ela estava na chácara, que é do outro lado da cidade. E ela não iria, devido ao processo das pernas dela, que é o negócio. Todo mundo ia para lá tomar o chocolate, ela não. Então, o que eu fiz? Saí um pouco mais cedo e fui lá visitá-la. Fiquei com ela até uma certa hora, para depois ir na chocolatada lá, e saí. Mas conversamos, rimos muito, falei com ela que ia representá-la no chocolate, tomar 2 vezes, o meu e dela, tal, aquela história, fui embora. 2 dias depois, como eu estava poucos dias em Monte Carmelo, tinha que voltar para o meu serviço lá, etc., em Uberaba, eu então resolvi ir lá conversar com ela, para me despedir da história. Ela aí vira para mim e fala assim, pois é, eu quero te agradecer. Você chegou na hora que eu estava preparando minha comida, que eu ia colocar formicida e tomar. Devido à solidão que ela estava sentindo, ela entrou numa angústia violenta, os assediadores estavam acabando com ela. Então, o que se passa? A partir daquilo, ela nunca mais pensou nisso, nunca mais teve tentativa de suicídio, não teve mais nada, o resto da vida. Agora, aquilo acabou falando, o povo sabendo, porque eu não falei, ela falou. Agora, tudo porque as consciências falaram para mim, eu fui lá, banquei o anjo de guarda sem saber nada, tudo, ó, inocente e útil, não estou sabendo de nada da história. Agora, depois disso, a vida dela mudou toda. Ela nunca mais pensou em coisa atrapalhada, por isso que ela ficou de bom humor, essas coisas todas. Nunca mais pensou. Agora, quando eu cheguei, esses 2 dias depois que ela veio me falar, ela falou assim, o prato estava com comida, eu já estava com tudo preparado, está na cozinha. Logo depois que você foi embora, eu saí e joguei tudo na fossa. Tinha uma fossa. Logo junto, fora da casa, tinha uma fossa. Ela chegou lá e jogou na fossa. A formicida, o prato, os troços, tudo.
Porque você sabe, homicida tatu. O povo gostava muito, tinha preferência para esse tipo de suicídio. Nessa ocasião, era muito comum lá. Agora essa, por isso que ela tem também esse contato comigo. Há um rapport, há um processo de empatia muito sério nessa história. Você entendeu? Agora, veja, ela conseguiu entrar no curso intermissivo. As cartas devem ter melhorado isso tudo. O negócio das cartas, tudo foi depois. Nós é que colocamos, eu que encaminhei as coisas. Vocês estão entendendo o que é assistência. Agora, veja, ela fez TACOM, mas ela também fez muito esclarecimento dentro daquilo que ela pôde. A vida dela. Você sabe um pouco do que ela... com o que ela mexeu no passado? Você estava lá quando a minha irmã confirmou, você viu? Tava. Eu sei disso porque ela contou para a gente. Isso, ela falou. Ela contou para mim. Agora, você sabe alguma coisa do passado dela, com o que ela mexeu, o que ela Não, esse trabalhou? povo todo que eu sei, assim, de modo geral, da turma da Europa, que eram esses todos aí, esse meu povo, tudo eram artistas da Europa. Eu sei isso. E tem muita gente enrolada mesmo. Agora, todos eles tinham muita habilidade, uma série de coisas. Você veja, o meu avô tocava qualquer instrumento de corda que você desse para ele. Até os que eles estavam criando, ele dava um jeito, arrumava as coisas na hora. É tudo gente muito habilidosa, que já vinha de muitos séculos dentro da história. A minha mãe, por exemplo, tocava bandolim e acordeon, fora outras coisas. Sabia tudo de música, hein? Tudo por música, não é por ouvido, não. Tudo ali. Era tipo orquestra mesmo, alto nível. Ela tocava clássico, semiclássico, popular, tudo. No bandolim. Igual o Jacó do bandolim, aquele negócio todo, tudo desse jeito. Ela fogo. Agora, igual essa, esse povo todo tocava. Essa minha irmã também tocava. A minha outra tia tocava. A minha tia tal lá, que eu falava do João Carlos, tocava violino. Você tem ideia? Cada uma tinha um instrumento. Agora, a gente aqui, ó. Em antonimologia, o senhor poderia explicar por que o superlativo de contratempo, macro contratempo, mega acidente de percurso, são considerados antônimos de mini contratempo? Algo como autodiscernimento lúcido detalhista, por exemplo, não seria antônimo conscienciológico? Olha, o que eu quero chamar a atenção, aqui no caso, é o seguinte, eu estou falando de mini contratempo. Se é um macro contratempo, só pode ser antônimo. Eu não estou entendendo a pergunta, não. Foi isso, a intenção foi essa, não é isso? Agora, algo como autodiscernimento lúcido detalhista, por exemplo, não seria antônimo conscienciológico? Depende. Autodiscernimento lúcido detalhista é uma coisa tudo positiva, né? Não estou vendo nada negativo, nem está diminuindo nada, está aumentando. Fazem 4 dias que conheci a conscienciologia. Depois de muito procurar, desde então me familiarizei muito com os conceitos e com o assunto, principalmente com o conceito do princípio de discrécia. Não conheço os termos técnicos, mas vejo que dentro de mim os conceitos estão intrínsecos, como que uma semente adormecida, que desde que comecei a pesquisar sobre o assunto, tem me sentido com novas forças, como algo, o caminho a seguir, mas muito consciente, pés no chão, com muita calma. Gostaria de saber do professor onde devo começar os meus estudos para seguir o caminho correto, de forma assertiva, tendo em vista que acredito que possuo algum potencial a desenvolver na conscienciologia. Na sexta-feira, o professor já me sugeriu ler manual da TENEPS devido ao mediunismo. Sim, se você já viu as coisas, ele é de Valinhos, esse nosso amigo. Agora, eu acho que nós já demos o endereço, mas talvez fosse o caso de dar o endereço para ele aí, para clarear isso mais, né? É um jeito. Outra coisa, existe um princípio meu que é o seguinte, os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. Estou só falando que você está falando que você tem os pés no chão. Então, vou dar o telefone do IPC São Paulo, né, que ele pega informações. É o 011 3287 9705. 3287 9705. Pode dar uma olhada no site também, procura o IIPC e você encontra também mais informações. ipc.org, isso? Tá.
Da mesma forma que um mosquito pode derrotar um leão ao entrar no ouvido dele, pode um mini contratempo ou uma série deles liquidar uma proex promissora em vias de chegar ao complexo? Sim, pode. Qual seria esse mini contratempo derrubador de proex? Uma pessoa, por exemplo, que às vezes no escurinho do cinema, ela tem contato lá indivíduo com alguém, às vezes em 5 minutos, às vezes tem uma relação sexual fora do padrão, arranja uma gravidez, aquilo dá tudo para trás e cria um monte de problema. Eu já atendi muitos casos desse jeito. Por isso que eu falo, em 5 minutos a pessoa pode jogar fora 5 décadas de trabalho. Os livros pelo senhor psicografado, quando espírita, deve ser desconsiderado? Eu não. Por mim, não. Se você quiser, o problema é seu. Agora, eu não desconsidero, não. Eu vivo falando neles. Tem um até deles que a gente tem estudado muito ultimamente, que é um romance, chama Cristo Espera por Ti. Ou então considerado como bobagem ultrapassada ou besteirada, no modo que o senhor mesmo diz, algumas coisas são. Mas veja, é princípio da TACOM. É a técnica da TACOM. Lá são livros da TACOM. Mas eu não desprezo isso, não. Por exemplo, existe um que vale a pena você ler, que é de coração para coração. Você estudar o que é psicografia. Como é que eu recebi aquele livro? Veja como é que é o livro. Olha a minha cara. Você mesmo está falando que eu falo aqui das bobagens, ultrapassada, besteirada. Agora veja, de coração para coração. E aguente. É bom tomar água antes. O senhor ainda recebe direitos autorais para esses livros? Se eu ainda recebo, eu nunca recebi de nada. Você está por fora. O que há? Não seja burrildo, burraldo e burroide. Presta atenção. Eu nunca recebi dinheiro de copyrights ou direitos patrimoniais de livro nenhum meu. Hoje são mais de 50. Nunca recebi nada. Só psicografados são 26. Tem psicografado que um só é 500 mil de exemplares que já foram vendidos. Um só. Você tem uma ideia. São alguns milhões desses livros que estão vendidos em favor de obras assistenciais. Nunca recebi nada. Pelo contrário. Quando eu deixei o movimento espírita, começaram a me pedir uma opção de livro, eu fui à federação para comprar. Eu mesmo comprei meus livros. Aí eles ficaram assim meio ressabiados comigo e me fizeram um preço com 10% de desconto na ocasião. Quem me atendia era uma senhora chamada Rúbia, que eu devo muito a ela. Eu comprava milhares. Porque eu tinha que mandar. A média do centro, lá o Centro da Consciência Contínua, que nós fizemos, era de mandar 21 exemplares para cada pedido. Nós mandamos para o Brasil e para o exterior milhares. Com a senhora biblioteca enorme que a gente deu. E eu tive alguns amigos nossos que eram ex-espírita, inclusive tinha o seu lá, o português, que me ajudou demais a fazer aquilo tudo para a gente despachar, ele era português. Agora, necessito muito dessas respostas, pois estou em contato com suas ciências e essas questões têm me atormentado. Então, primeiro, é a vovozinha de eu receber direitos autorais. Nem o Chico, nem eu, nunca recebemos direitos autorais por livro nenhum. E eu nunca recebi nem por esses livros que estão aqui, não. Nada disso. Eu sou um cara que sou comprador dos meus livros. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. Agora, os livros psicografados não são de julgar fora, não. Vale a pena você ler. E outra coisa, os próprios espíritas deviam de ler os livros, porque eles compram o livro e não lêem. O Evolução dos Mundos e Mecanismo da Mediunidade, nós já recebemos, já vão para quase 50 anos, aí, meio século. E os espíritas não lêem, porque lá está falando em corpo mental, está falando em chakra, e os espíritas não estudam isso, porque é mental soma, eles não podem estudar, porque Allan Kardec não permite. Quer dizer, eles não leem Evolução dos Mundos e Mecanismo da Mediunidade, porque está tudo lá. E outra coisa, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, eu e o Chico recebemos os livros, foi André Luiz que deu os livros, quer dizer, autoria dele, e ninguém estuda. É assim no movimento espírita. É muita fachada, unir-de tudo tapeação. Está cheio de coisa de tapeação. Só aparência.
A maior prova são esses livros. Quer dizer, como é que é? Vocês pegam aí, Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Velocidade, está tudo falando. Centros de força. Cadê que os espíritos estudam isso? Faz 50 anos, ninguém levou aquilo em consideração. Mas eles batem palma, que o livro é muito bonito, que não sei o que é. O que adianta? Professor, uma pergunta aqui. É a sinonimologia com a fatologia e a numerologia, né? Existe quase alguns termos que se repetem. O senhor procura repetir para enfocar exatamente em cada ponto. É a chamada técnica da circularidade. Quanto mais você bater na tecla, melhor, até saturar o leitor. Eu já havia perguntado para o senhor isso uma vez, mas para entender melhor aqui, a gente pode usar também isso aí, né, quando for fazer o verbete, né, mas tem que cuidar o que exatamente? Pode cuidar para não haver coisa rebarbativa demais. Tem que ser o positivo. Olha, essa aí está excessivo. Está excessivo o que você está falando? Eu não estudei. Está bem contextual. É sinonimologia, por exemplo, mini empecilho. Então, o que é? Fala para mim que eu vou anotar. Vamos pegar o exemplo aqui. ali. Mini empecilho. Sinonimologia, o que é? Tem mini empecilho, tá? Hein? Mini empecilho. Na fatologia, na segunda linha, também tem mini empecilho. Sim, mas isso eu vivo repetindo. É um monte de verbete que eu repito. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui. A situação é outra, é diferente. Porque o mini empecilho... Uma expressão que é sinônima não quer dizer que você vai explicitá-la. Isso não vai explicitar a fatologia, você tem que falar nisso. Qual que é a terceira? Não, a outra também lá, mini acidente de percurso, daí pega Aonde a numerologia. O sinônimo, né? A sinonimologia... Não, o terceiro, onde é que está? Ah, não, tem uns que tem 4, 5 vezes, que é isso, você está por fora. Você tem que examinar mais. Não, a ideia só é saber... Esse aí não, esse aí é o normal. Eu faço isso com a maioria dos verbetes. Uma outra coisa também que eu faço. Todo título, ele se repete na sessão correspondente. Também é. Não, isso tranquilo. Outra coisa que se repete. Toda neologia é repetição da exemplologia. Não, isso é processo técnico, de didática, comuns, de pedagogia. Essas repetições comuns a gente sabe por causa do contexto. Agora, você descobriu esse hoje, mas existe, ó. Eu já havia visto várias histórias. Pega os antigos, você vai ver que... A ideia, professor, é saber assim, como você não cometer erros ao fazer isso também, quando a gente Uma outra repete. coisa, conforme, só para você ter uma ideia, às vezes tem um sinônimo, quer dizer, uma ideia que é um sinônimo, que é um sujeito, e que eu coloco vários adjetivos conforme a sessão. Numa sessão ele tem um adjetivo, na outra tem outro, na outra tem outra. Isso é que é ouro vivo em matéria de didática. É das coisas mais bravas que tem. Se você procurar, você vai achar muitos assim. Você entendeu o que eu estou falando? Diferentemente assim? Então, num ele tem um adjetivo, no outro ele tem outro adjetivo, no outro ele tem outro adjetivo. Agora, o pior da história. Lá pelas tantas vezes eu junto isso no trinômio. Tudo é técnica do jogo de palavras pedagógicas. É para criar o contexto, reforçando aquela ideia. Essa que é a técnica da circularidade. Agora, a técnica da circularidade tem que ter detalhismo, exaustividade. Tudo isso. E a circularidade. Neste verbete, em particular, pelo contexto dele, o senhor está fazendo uma grande profilaxia. Né? Você está colocando aqui, basicamente... Não, e a gente está falando a coisa, como sempre, na cara, né? Mostrando o que é que se passa. Agora, uma coisa boa aqui, para examinar com calma, é a taxologia, né? As 10 categorias de mini contratempo, que eu estou dando a espécie, o que é o exemplo, a condição, o precedente. Então, você veja, compromisso, esquecido, esclarecimento, passar despercebido, inseto, entrada na roupa, lâmpada, queimada, leitura, esquecida, notícia de última hora, objeto, caído na mão, da mão, telefonema, não completado, tempestade, atrasando o encontro, tilt, comum do computador. São as coisas mais comuns que tem. E isso aqui, às vezes, é um problemão. Então, por exemplo, é aquela pessoa, aquela mulher que quebrou a unha, pronto. Aquilo é pior do que se tivesse quebrado as 2 pernas dela. Ou o cotovelo na porta também, né? Bate o cotovelo na porta e fica sediado o dia inteiro, né? Aí está o negócio. Então, isso aqui, ó, é esses mini contratempos que vão para os macro contratempos e que vão chegar nos acidentes de percurso. E os acidentes de percurso grande é que vão levar para macro pecado destrutivo que mata a pessoa.
O senhor coloca até aqui na segunda linha também da parafatologia, né? Os alertas extrafísicos pré-contratempos e as intrusões assediadoras pró-contratempo. Contratempo. Então, muitas vezes você alimenta o assédio e isso vira um max daí, né? Aí existe aquela história, depois da porta arrombada, o que vai adiantar muito a fechadura? Só vai servir daí para frente, mas o importante é levar tudo que tinha na casa, não sobrou nada. Então, aí volta no contexto da prevenção. Profilaxia. O processo é a profilaxia. Esse é que é o caminho brabo aqui da história. Sem isso está danado. Agora, você olha bem que na interdisciplinologia, eu falo sobre a infortunística. Isso é muito importante dentro do paradireito, a infortunística. A pedologia, a teratologia, a traumatologia. Agora, tudo, às vezes, está envolvido dentro da sociopatologia. Esse é que é o caminho que a gente tem que caminhar. Agora, olha também a holoteca, a holotecologia, que vai clarear muita coisa. A absurdoteca, a teratologicoteca. Teratológica, você sabe, é um negócio de monstro, né? Tudo que cria monstruosidade, é a teratologia. Professor, aqui no ar. O senhor falou que, por exemplo, o André Luiz era autor, né, de alguma psicografia. É possível ter uma cadeia maior, por exemplo, ele ter a inspiração direta de outra consciência, que aí ele passa para... Tem as centrais. Você esqueceu das centrais da verdade. Centrais da física da verdade. Esse povo todo, quando chega num certo nível, eles ficam telefone vermelho direto. Com açúcar até eu. Você está entendendo? Essas coisas são muito mais sérias. Eu, por exemplo, às vezes, eu tenho a energia minha, tenho a energia do aparador, que está aqui, às vezes o numerador, e eu, às vezes, tenho direto da central. Eu noto todos os três diferentes. Eu já mostrei isso aqui para vocês, como é que é. Agora, o caso é que vocês todos estão para isso. É de vocês que vai aparecer essas coisas. O que vocês estão esperando? Começa a trabalhar com o estado vibracional que vocês chegam lá. Vocês todos, é dessa massa aqui, que vai acontecer isso. Não são outros lá fora, lá na rua. É vocês. Ou são vocês. Como é que é? Vocês já pensaram? Como é que fica? Agora, outra coisa aqui com relação ao verbete. Será que não cabe aqui em tecnologia aquela técnica dos 15 minutos, esperar no máximo 15 minutos? Outra pessoa? Pode. Isso já... você já te deu. Então tá, vamos pôr. Agora aqui. Tem ideia daqui a quanto tempo vai se tornar teleguiado? E quais são os mini contratempos do desperto? O que vocês acham? Segundo o Mário, eu acho que dentro de mais ou menos 1 milênio eu devo chegar lá, você não acha? É uma coisa assim razoável. Você acha que está muito exagerado a meu favor? A meu favor? Está demais, né? 1 milênio, 1 milênio. Então, por aí, segundo o Mário, é 1 milênio, tá certo? Como posso, na condição de médico, otimizar as para-intervenções dos amparadores de função, visando a minimizar os efeitos contratempos que podem retardar a melhora das patologias dos pacientes que tratam? Como manter essa equipe bem coesa e eficiente? Olha, o começo, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer estado vibracional, na hora que você chega, nas horas críticas e na hora que você sai. Outra coisa é dar exemplo para os seus colegas, para eles verem como é que você faz. O exemplo arrasta, mostra a realidade. Então, é uma saída para melhorar os contratempos. Uma outra coisa, saiba escolher, se é que você dirige a equipe, saiba escolher as pessoas com as funções de acordo com seus perfis exatos. Há médico que serve para uma porção de coisa, há outros que não servem para uma porção de coisa. A pessoa tem que escolher aquele perfil adequado. Tem médico que é ótimo em cirurgia, mas ele é péssimo em comunicação. Tudo isso tem que ver como é que fica, onde é que a pessoa deve entrar. Então, para escolher o processo dentro da equipe, é bom ver o perfil com detalhe, passar um pente fino nisso. A possibilidade da sua querida tia encontrar extrafisicamente com o Carlos Galhardo, eu não quis perguntar, está vendo? Hoje eu falei isso. Falei para vocês, você lembra?
Ó, eu nunca perguntei sobre o caso Galhardo, nunca perguntei sobre a Maria Cândida, tem um monte de coisa. Como é que está meu avô? Eu não vou perguntar, né? Não vou criar problema, deixa para lá, vamos ver o que dá. Quando é que vai sair a próxima edição do Manual da TENEPS 700 Experimentos? Comecei a praticar a TENEPS e quero me aprofundar esse conhecimento, pois hoje já me considero intermissivista e sinto que tenho uma percepção das energias. Isso aí lá embaixo, acho que tem ainda um volume desses aí, a gente pode dar um jeito, TENEPS. Acho que tem manual da TENEPS, não é possível ver. Hein? Ainda tem? Então ainda tem. O negócio é você escrever para epígrafe aqui. Você quer dar as dicas aí? Seria bom, né? Dá uma olhada aí na tela, você vê que do lado direito tem nossos livros, você vai entrar no site da Shopcons. Então, você tenta entrar em contato, você pode comprar o livro pela internet, ou então dar um telefonema para cá, para o CAEC, e pedir para falar com a epígrafe. A mediunidade ou parapsiquismo é inata, a pessoa já traz ao nascer ou ressomar, ou pode ser desenvolvida pela pessoa. O problema é o seguinte, todo mundo é médium, é parapsiquista, é sensitivo. O que varia é o nível de desenvolvimento. Se a pessoa não desenvolveu muito em vidas passadas, ela pode desenvolver agora. De modo que o desenvolvimento é a pessoa que procura, depende dela. Porque o negócio, antes de tudo, é anímico, depois é que é parapsíquico. Anímico quer dizer só da pessoa humana, é da alma, ânima, só dela, é intrafísico. Agora, o parapsíquico é quando entra uma outra consciência no fenômeno. Isso é que é o parapsíquico. De modo que tudo isso depende do discernimento, da determinação, da vontade, da intenção da pessoa em desenvolver. De modo que o processo é mãos à obra, regaçar a manga. Eu chamo isso de suar sangue. Esse é o caminho para desenvolver parapsiquismo. Valdo. Professor Valdo. Opa. Pode ser eu? Ele fez uma pergunta no caso da Maria Cândida, no caso da dessoma dela, né, que foi violenta. Quais seriam as hipóteses? É macro-PK, acidente de percurso, assediador do passado ou alguma outra hipótese? Sei. Isso aí eu nunca vi, né? O negócio, eu não vi nada, isso aí não é da minha época. O caso dela parece que foi antes de eu nascer que aconteceu. Eu não vi. Agora, extrafisicamente, eu não lembro de ter visto nada dela. Como Zéfiro, não vi nada. Eu não sei nada. Agora, eu recebi mensagem psicografada dela também, igual o Paulo. Ela era bem consciente. Agora, alguma coisa essa moça tinha muito séria. Pelo seguinte, como é que é aquele fenômeno de efeito físico, meu avô? A psicografia dela, as mensagens eram belíssimas, o povo tudo gostava das mensagens dela. Entende? Ela tinha efeito físico sério. Como é que ela fazia aquilo? Meu avô estava acostumado com aquelas coisas. Ele tinha como se tivesse uma criada em casa. Agora, dizem que os penates, quer dizer que eram os espíritos lares, familiares da época do Sócrates, eram assim, né? Eles pediam, as coisas aconteciam. Isso há milênios. São só 2 milênios e meio, mais ou menos por aí, né? Já era desse jeito. Agora, tudo o quê? Guia cego, né? Não há dúvida que é guia cego. É a vida. Na pode falar. antagonismologia, caberia aqui o antagonismo fluxo contra fluxo? Fluxo contra fluxo, aí eu acho que ela não vai admitir isso não, mas você anota isso tudo, tá certo? A sua intenção é boa, pode me falar sempre que você tiver alguma ideia, sempre é bom para ampliar. É a paradoxologia, na página 80. O paradoxo do mini contratempo de alerta capaz de evitar o maxi contratempo. Nesse caso, seria uma mini patologia profilática. Agora, tem cara que às vezes é tão teimoso e cabeça dura, que tem granito debaixo do crânio, você está ou dentro do crânio, que às vezes acontece uma série de fatos em seguida. E mesmo assim a pessoa não acorda. Pode dar algum exemplo? Abra o olho com todo acidente de percurso. Principalmente se isso for assim, intermitente. Uhum. Numa semana, você teve 5. Abra o olho. Chamando atenção. Se alerta sério. Por causa do ambiente.
Aí, ô Flávio, tem que levar muito em consideração o holopensene da pessoa, que é um problema de energia, entende? Porque todos esses fenômenos precisam de muita energia para ocorrer. Se acontece é porque tem energia dando sopa. Precisa examinar por quê. Observa como é que é. Entendi. Agora, hoje, né, na vida moderna, muita coisa que ocorre diz respeito aos carros da pessoa, ao automóvel pessoal. Tem muito acidente baseado no automóvel pessoal. Observa. E outra coisa, os acidentes começam na garagem do edifício, onde está tudo parado, ele não está funcionando, ninguém tem culpa daquilo, e acontece alguma coisa lá dentro. Agora, a hora que isso acontece, 2, 3, 4 vezes, tem alguma coisa, tem boi na linha, preciso de ver o que é. Entrou goteira. Você está entendendo? Você de ver o que se faz. Isso seria meio que aquela luz vermelha piscando, a pessoa é aquela priorizar na hora. É da polícia quando o negócio está bravo. Você está entendendo? A sirene. É a saída. Entendi. Professor, eu lembrei aqui um aspecto importante, só para chamar a atenção da questão do mini contratempo, que ocorre às vezes, são as alças, aquelas alças metálicas que ficam para cima, normalmente das tampas de boca de lobo ou tampas de caixa de gordura. As pessoas caminham, engatam o pé na alça e tropeçam. Isso é bem comum até nos condomínios, então é um aspecto interessante a gente prestar atenção, porque às vezes o pessoal coloca a alça, ela deveria ficar baixa, né, rente ao piso, e ela por algum motivo fica alta. Aquilo é um prato cheio para acidente. Tem muito disso. Agora, o acidente pior é o cara que vai andando, fica lendo ou vendo qualquer coisa e cai no buraco. Né? Esse aí é que é o pior. Estamos offline. Agora, aqui, o macro PK, normalmente, ele é precedido de mini acidentes, assim, não? Depende. Às vezes é difícil você saber, porque a pessoa foi embora, não falou o que aconteceu antes. Muito difícil. Mas depende. Quase sempre não acontece assim em bloco de uma vez só, não. Tem uma porção de pequenos avisos antecedentes. Entende? Quase sempre é assim. Há pequenos acidentes de percurso antes. Outra coisa, a macro PK sempre, ou quase sempre, você pode ter isso quase como generalizado, sempre ocorre com pessoas que têm algum processo de efeito físico. Mas que não foi tratado, que a pessoa não ligou, que às vezes ela nem sabe que tem. Entendeu como é que é? Isso é uma lástima, uma coisa terrível. Mas essas coisas ocorrem, elas existem. Mas pode acontecer um macro PK sem antes ter nenhum indício assim mais físico? Tudo é possível, né? Em consciência não está aqui quem falou. Tudo é possível. Professor Valdo, aqui. Na página 80, em sindromologia, na síndrome da autovitimização. Síndrome da autovitimização. Isso. Agora, veja, as dramatizações injustificáveis na síndrome da autovitimização. Então, no caso daquelas, a gente atende muito pacientes com poliqueixosos, que na verdade tem na base do raciocínio, do processo mental, a origem de uma série de problemas até físicos, né, que vai somatizando. Como é que a gente pode mobilizar essa consciência para que ela tenha vontade, porque a maioria delas não tem interesse em mexer na parte da própria modelo mental, né? Então elas ficam acomodadas, elas se esquivam de tudo que você tenta trazer para exatamente continuar no processo, ter onde se vitimizar. Como é que a gente mobiliza isso? Olha, o que eu vejo aí na história é o seguinte: esses poliqueixosos que tem a coisa toda, você tem que sentar com eles e falar uma coisa com calma, explicitar o negócio para esclarecer calma. Se você vê que a pessoa sentiu aquilo bem, no fim você remata com a seguinte ideia: olha, são os poliqueixosos que acabam tendo politraumatismo. Com isso a pessoa nunca mais vai te esquecer. E ela vai levar o negócio a sério. Eu fazia isso no meu consultório.
Como é que faz essa linha de corte de quem está... Tem que conversar bem, tem que ser só alguém... você e a pessoa. Não tem que ter ninguém Às vezes não é de junto, primeira nem nada. também. E você expor todo o processo. Agora, é bom sondar qual a causa disso. Às vezes tem uma repressão muito forte lá atrás, alguma coisa nesse sentido. Então, tinha que ver dentro da semiologia aí, a vida pregressa da pessoa, se pode ver algum nogógio, algum busilis, algum trauma, para extirpar esse tumor. Entende como é que é? Abrir, lancetar o tumor. É uma saída, às vezes é isso. Agora, essa conversa que eu estou falando, você não pode falar isso de cara, tem que preparar, a pessoa nunca mais vai esquecer. É o poliqueixoso que leva ao politraumatismo, ao politraumatizado. Isso tem que explicar para a pessoa o que é isso, porque às vezes ela não sabe nem uma coisa nem outra. Tem que explicar as duas palavras, o que significa. Mas veja, isso é de uma lógica terrível. E é uma martelada na consciência da pessoa. Tem que pensar bem, vale a pena. Professor, na fatologia, logo após de contratempos no trabalho, daria para acrescentar os atos inseguros ou as condições inseguras também? Porque em termos de acidente no trabalho tem ato inseguro da própria pessoa e a condição insegura, a condição de trabalho insegura. A pessoa, quando tem, dentro do processo, por exemplo, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, se a pessoa não segue aquilo, já mostra que ela está preparada para o que deve é. É um ato inseguro. Então, isso aí é pior, isso aí é um crime. Agora, é um crime contra a pessoa e contra a empresa, a indústria, por exemplo. No caso eu fui presidente de CIPA, quando tinha 1.840 funcionários. Era um problema, num abrigo da indústria. O negócio não foi fácil. Agora, eu entrei lá no processo da gerência. Nós éramos vários gerentes. Então, a hora que começou a acontecer uma opção de caso desse, eu falei assim, eu vou entrar nisso aí, eu vou ser o presidente disso. Você está entendendo? Para regularizar. Aí nós reduzimos os acidentes praticamente a zero, porque estava demais. O assédio vai bater no locus de menores resistência, né? Se você reforçar essa resistência... Agora, o problema é esse, é que os acidentes de percurso, no caso, acidente de trabalho, numa empresa, pode afundar a empresa. Pouco a pouco vai minando tudo. O óleo pensene vai piorando. Agora, você tem que segurar aquilo, não tem jeito. Levar o negócio ali firme. Agora, veja, 1.840 funcionários. Entrei, não, eu vou ser o presidente da CIPA, eu mesmo vou dirigir isso aí. Não era fácil para ver tudo. Aí fui olhar quem é que cuidava disso antes, como é que eram os diversos setores, a situação, uma fábrica enorme, andares diferentes, máquinas imensas, aquele troço todo. Não foi fácil. Mas a gente consertou o negócio assim, de uma maneira razoável. Abaixou muito o nível. Uma empresa, então, quando está começando, o ideal é que ela já comece avaliando todas as possibilidades. Não, e outra coisa, os caras da CIPA, eles são logo mal vistos. Você está entendendo? Se há um negócio, eles não olham para o acidentado, nem para a turma que estava lá com o acidentado. É o cara que está dirigindo todo mundo. Esse é o culpado. O cara estava sem prevenção. Como é que fica isso? Agora, eu fazia inspeção, tipo fiscalização, sem ninguém perceber. Detetive, Sherlock Holmes, vendo como é que está, quem não está. A hora que eu descobria um, eu falava na frente de um monte, para servir de exemplo. Isso tudo me ajudou muito a me conscientizar do negócio. Isso é no Rio de Janeiro, em pleno centro do Rio de Janeiro. A indústria era lá. Então, a gente vai minimizando as brechas para o assédio, né, nesse caso aí. Agora, melhor da história. Quando houve o negócio da CIPA, e nós éramos alguns gerentes que cuidavam das coisas, eles olharam para mim e falaram assim, mas por que ele quer ser o presidente da CIPA? Nem os gerentes não entenderam. Depois é que eles viram, ele está certo, está pegando aonde dói, o essencial é por aí. E a gente tinha que regularizar aquilo, a situação estava precária. Nesse caso da prevenção, o senhor coloca na efeitologia que os efeitos do bom humor, né? O bom humor ele é tanto profilático quanto resolutivo também. Você pode não entrar no contratempo ou, se entrar, sair rápido também dele com bom humor. Não, o problema de bom humor, ele minimiza
todo o processo de drama. Então, é o que hoje eles gostam de falar, o verbo desdramatizar. O bom humor é que sustenta a desdramatização. E desdramatizar é algo sério, muito irrelevante, muito importante. Desdramatizar a vida. Porque dramatizar, se você deixar, tudo que existe em matéria de arte está dramatizando. Hoje em dia eles estão deslavadamente descarados. Eles não têm pejo, são despudorados para fazer propaganda. A Telecine fala assim, e você fecha primeiro a porta do seu quarto, devido ao processo do terror. Você, olha bem para você dormir direito à noite. Quer dizer, uma vergonha, eles são assediadores. O próprio povo que está fazendo propaganda dos filmes. Você já viu isso? Telecine está cheio disso. Pega os canais, todo dia tem. Vamos ver se você aguenta ficar na cadeira, na poltrona. Você já viu isso? Não tem umas coisas assim? Gente, isso devia de ser proibido. O governo deve estar gastando muito dinheiro com isso, porque dá uma porção de doença desse povo, eles vão socorrer através do SUS, de outras coisas mais. Eles deviam de proibir uma coisa dessa. Mas é eletrizante. Vamos ver se os seus nervos estão no lugar. É assim. Uma hora, eu estava falando com um amigo meu, que era o caso de pegar todas essas palavras que eles falam, essas propagandas dos filmes, e a gente escrever um negócio, um cartaz enorme e mostrar. Veja, as últimas. Mostrar o dia que foi, como é que foi. É uma vergonha. E outra coisa, são dezenas de canais que falam isso. Queremos ver se você está preparado para ver esse filme. Feche a porta do seu quarto antes. Entendeu? Uma vergonha. Eu acho isso tudo um erro danado. E outra coisa, eles geralmente colocam esse filme à noite, 11 horas da noite, depois a pessoa vai dormir. Já pensou o tanto de pesadelo? Os assediadores deitam e rolam, né? É o máximo. Né? Para pegar as pessoas aí. Valdo, incrível. Valdo, quando ocorre um processo de mudança de patamar evolutivo, tá? De uma expressão do ego, de domínio de energias e qualquer alteração para melhor na consciência, ela se torna mais suscetível a mini-acidentes? Ou é quando ela está dominando mais o... Não. O mini-acidente ocorre quando a pessoa enfraquece alguma coisa em matéria de energia. Essa que é a regra. Ela enfraquece. Ela às vezes está desanimada, alguma coisa, ou senão ela está muito preocupada com alguma coisa e pensando mal, uma mágoa muito grande dá acidente de percurso. Agora, em matéria de acidente de percurso, tem certas coisas que a gente tem que analisar com calma. Por exemplo, o homem brigou com a namorada que ele gostava demais, e pega o carro e sai disparado. Aquilo é um perigo. Os filmes mostram isso todo dia. Tem um monte de filme que começa assim. A pessoa desesperada bate uma árvore, pronto, ou cai no barranco, ou o carro faz assim. Isso é técnica de Hollywood. Para começar um filme. Isso é uma droga. Isso já é macro pecado destrutiva. Mas veja, uma pessoa que briga com alguém, seja namorado, patrão, um amigo, vizinho, seja quem for, ela não deve dirigir carro. Isso é pior do que beber. E não existe bafômetro para isso. Devia ter um bafômetro. Na hora que a pessoa está nervosa, ela vê. Vamos ver o seu nível de nervosidade. Se você pode dirigir o carro ou não. Devia de proibir essa pessoa de dirigir o carro. Eu quero me referir... Agora, isso é mais sensível com mulheres. A mulher foi despachada pelo namorado e pega o carro e vai voltar para casa. Pronto. Cuidado com as curvas. Essas que são as curvas perigosas da mulher. Eu quero me referir ao seguinte, a situação da pessoa do autoenfrentamento, quando ela vai fazer realmente as guinadas, as superações de gargalo e tudo mais, são os momentos em que ela vai, de fato, enfrentar o processo dos contrafluxos pessoais, íntimos e tudo mais. Então, esse é o momento que eu quero me referir como, talvez, de maior cuidado, de ter mais atenção. E, às vezes, a pessoa está cheia de energia justamente por estar fazendo esse movimento e aí está mais suscetível
também a esse tipo de Uma coisa, acidente. toda pessoa, toda consciência tem que chegar a essa conclusão cedo ou tarde, nessa vida ou noutra. A pessoa não pode viver muito contrariada. Se ela fica contrariada, o negócio dá para trás na cabeça dela. Ela tem que se adequar às circunstâncias. A contrariedade, pensa bem o que eu quero dizer, contrariedade. Isso aí, todo mundo tem que deixar de ter contrariedade. Isso é bobagem. Então, a contrariedade tem que ser pesquisada e vista. Então, uma boa coisa que vocês podem fazer é o seguinte, pergunta para você, quando é que eu estava contrariado com alguma coisa que permaneceu algumas horas? Qual foi o motivo? Por quê? Eu tinha razão? Eu estava errado? Eu estava certo? Por quê? Outra coisa, se acontecer o mesmo fato amanhã, eu vou ficar contrariado do mesmo jeito? A pessoa contrariada, ela faz 3 coisas que acabam com o casamento, ou a dupla evolutiva. Julgar objeto em cima da outra. Está entendendo? Em cima, diretamente da pessoa. Julgar alguma coisa, por exemplo, de bater a porta na cara da pessoa. E uma terceira, dar um tapa na cara da pessoa que você gosta. Isso aí é divórcio. Eu acho que quando começa as vias de fato, um negócio desse, melhor é separar antes que a coisa piore. Agora, você sabe que as mulheres são bobinhas, né? Às vezes estão apaixonadas. Então é nessa hora que o cara bateu tanto nela, ela arranja um filho, que ela acha que o filho vai melhorar o cara. Nem sempre melhora, às vezes até que melhora, mas quem é? Isso é um ponto de interrogação. Quem é que afirma? Se é segura que ele vai melhorar? Então, isso tudo é um negócio para se pensar muito seriamente. Entendeu? Valdo, do pouco que eu cheguei a estudar, parece que tem 2 maneiras da mulher abordar a TPM. Uma seria se recolher mais, né, evitar coisa muita tribulação. E a outra seria pegar uma coisa que motiva a pessoa que ela esquece das altas tem mais maneiras, e tem maneiras piores, drásticas, dramáticas, trágicas, que é o problema de acabar com a menstruação. Hoje as mulheres estão usando muito isso é terrível. Mas isso é antifisiológico. É antifisiológico, e o processo todo é que é uma mutilação, e nunca se sabe para onde vai, por causa do processo hormonal. Agora, um processo terapêutico para melhorar a TPM, dessas 2 estratégias, vale a pena ou tem alguma outra coisa mais séria? Não, aí é preciso examinar muito. Varia do caso para caso, né? Temperamento da mulher, o que ela faz, qual a idade que ela tem que examinar cada caso e ver como é que é, com calma. TPM é um assunto grave, sério, tem que pensar muito. Você tem que olhar qual é a sua TPM que você está estudando. A gente não tem isso aí. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu sei. Ela já está se defendendo. Não, eu estou falando é o Flávio, é a TPM dele. Minha qual TPM. Que é a dele, que está estudando. O negócio é fácil. Valdo, aí na página 80, crescendologia. O crescendo evolutivo... Evolutivo, suscetibilidade emocional, imperturbabilidade. Isso. Quer dizer, primeiro você tem uma suscetibilidade emocional, que é a mulher que quebrou a unha e começou a gritar. E depois ela vai melhorando aquilo até chegar num nível de imperturbabilidade. Quebrou a unha, ela olha a unha direitinho, vai lá, passa o trim, corta direitinho, acerta, vê como é que ficou e tal, sem reclamar para ninguém. Não faz mais escândalo. Seria o ideal, não? Tem a outra pessoa também que se escandaliza. Ela está fazendo alguma coisa, vem um mosquito e pousa nela. Pronto, ela joga tudo, quebra as coisas e tal. Essa também tem que caminhar para a imperturbabilidade. É a vida. Agora veja, isso foi na época que ela era leoa e que entrou um mosquito no ouvido. Você sabe que o leão acaba matando ele mesmo, né? Porque ele começa a bater, né, no ouvido e acaba
a pata dele é grandinha, acaba matando. Tem leão que já suicidou sem querer. Se leão é assim, pensa bem a mulher. Né? Você já pensou uma mosca no ouvido? Aí na parafatologia, na página 79, para as intervenções de dos amparadores de função minimizando os efeitos dos contratempos. As intervenções dos amparadores de função minimizando os efeitos dos contratempos. São eles que intervêm para ajudar o processo antes. Então eles avisam, mostram. Umas pessoas que são muito assistidas desse jeito são os praticantes da TENEPS. Sempre eles recebem alerta, avisos providenciais para ver se melhora a coisa na hora. Isso tudo tem que ser levado em consideração pelo tenepsista ou pela tenepsista mulher. Ou também o parapsiquista, parapsíquico. A gente vai ter um debate de TENEPS daqui a pouco, né, no final da terça. Vai ter lá, o Mário vai estar lá, não é isso? Às 3 horas, daqui 1 hora. Eu vou. Daqui 1h05, o Mário vai estar lá para fazer o debate da TENEPS. Agora, Valdo, outro ponto aí na fatologia. Na última linha, o contexto inesperado. O contexto inesperado, isso é que é a extra pauta, a atipia, aquilo que ninguém está esperando. A surpreendência, de uma hora para outra vem aquilo inopinadamente. Entende? Esse aqui é o contexto, a coisa séria. A gente tem que estar preparado para as coisas inesperadas. Isso faz parte do serviço. E outra coisa, quanto maior é o número de pessoas com quem você vive, ou maior é a extensão do contexto da sua vida, maiores são os números de contexto inesperado que acontece, de fatores, injunções, circunstâncias que você não estava esperando. A pessoa tem que estar preparada para isso, que deve é. Agora, quando a gente tem gente demais, o dia que você não tem alguma coisa que não foi atípico, não teve nada atípico, é uma exceção. Quase sempre vai ter processo atípico. Sempre tem. Se você convive com muita gente. Claro. Obrigado. Valdo. Posso falar, então? É você? Obrigada. Professor Valdo, aqui há um mini contratempo de que fala o verbete, engloba aquela estabanação daqueles indivíduos ansiosos, com hiperatividade, com déficit de atenção? Hiperatividade está tudo nisso. Né? Aí é todo mundo. Agora, o mini contratempo, a gente tem que começar a estudar o pequenininho, para evitar o grandão. Entende como é que é? E esses indivíduos que têm essas patologias é porque já está num nível descontrolado, que é da paragenética uma pessoa que é já? hiperativa, tipo carroça disparada, está entendendo? Então é um problema. Estamos online, quer dizer então que eu posso responder isso aqui. Você está entendendo? Então o processo todo é esse. Uma pessoa que é, vamos dizer assim, vítima do descontrole total da situação. Entendeu como é que é? O que você vai esperar? Ela vai ter acidente de percurso de todo lado. Uma pessoa que é super desorganizada. Aquela que eu falo o negócio da mala, que ela chega da viagem, depois joga a tampa da mala assim, e depois vai pegando as coisas, porque ela está pegando para ver uma coisa lá no fundo, e sai com o pé assim. Entende? Essa que é desorganizada. Essa é um perigo. Então ela vive dentro do contratempo. E como é que a gente Quase ajuda? Sempre você pergunta para ela, onde é que você tem cicatriz na cara? Você tem muita cicatriz na cara? Quase sempre vai ter. Como é que a gente aqui, ajuda? Foi um negócio que eu bati não sei aonde. Aqui foi outra coisa. Aqui foi um negócio do cachorro. Aqui não sei o quê. Essas coisas todas ocorrem. Isso é mais do que natural. E outra coisa, tem pessoa que acha que ela é assim, que aquilo faz parte da personalidade dela. Como é que você vai mudar? E como é que você ajuda alguém a evitar ter mini contratempos? O problema é falar as coisas todas e dizer, você tem que se organizar melhor. Você é o quê? Como é que é isso?
Isso é um desastre, carro sem freio, tem que dar um jeito. Segurar a barra, se equilibrar. Como é que você quer melhorar desse jeito? Uma vida desorganizada não ajuda em nada, nunca, a ninguém. Ontem na tertúlia alguém fez perguntas sobre TENEPS. Logo depois de terminar a minha TENEPS, tive um sonho que pegava uma consciência na minha sala de estar. Tinha o rosto de um homem e o corpo de cobra, alto parecido, pois ele deve ter visto o Avatar. Os cabiam nas minhas mãos e eu não vi braço ou perna. Eu segurava com as outras mãos, sentia a pressão que ele fazia para sair, mas eu segurava fortemente. Levei a tal criatura para mostrar a meu pai, que estava deitado em uma cama de hospital. Meu pai é falecido há quase 3 anos de câncer, não aceitava a doença, estava muito revoltado e deu muito trabalho no hospital. Ele preferia que um dos filhos estivesse doente, e não ele. Disse a meu pai, veja, essa é a face do mal. Julguei a tal criatura para fora da minha casa. Nunca mais vi tal entidade, mas não esqueça aquele rosto. Meu pai sempre dizia ver no hospital um homem de preto que entrava e ficava de frente para ele. Será que tem ligação? É bem possível, né? É bem possível. O mais provável é que tenha assim. Há muitas décadas que o senhor coloca como periodicidade diária a TENEPS, os EVs, a sexualidade, a leitura, a escrita, o exercício físico. Enfim, por aí vai. Sim, por aí vai, porque tem mais coisa. Isso é uma forma didática com cunho pedagógico para motivar as pessoas ou não? Na sua visão, tudo isso tem que ser diário mesmo, sem exceção? Não, o problema todo é o seguinte. A gente fala isso tudo para a pessoa fazer aquilo que ela pode. Se ela não conseguir nessa vida, fica para as próximas. Mas ela vai ter que chegar lá. E outra coisa, se alguém escreveu exceção, é com C cedilha. Abrindo exceção e colocar 2 S aqui. Como cobaia, o senhor aplica tudo isso diariamente, sem interrupções? Como ficam a culpa e o perfeccionismo nisso tudo? Olha, aqui está uma palavra também que eu não uso, é a palavra interrupção. Exceção com 2 S eu não uso, interrupção eu não uso mesmo. A velha história da Virginia Lane, lá no Rio de Janeiro. Aquilo lá estigmatizou a palavra para o resto da vida. Agora, como fica a culpa e o perfeccionismo nisso tudo? Primeira coisa, eu não sou perfeccionista. Eu sou detalhista. E isso não é meia boca, não. Nem meia força, não. É lógica. Perfeccionismo é doença. Agora, detalhismo é inteligência. Isso é outra coisa. Então, veja bem como é que a gente faz. Eu, por exemplo, aqui, ó. TENEPS. TENEPS eu pratico, não é todo dia, mas é toda hora. E o meu negócio ainda tem uma coisa pior aqui que você esqueceu, que é o FIEX. Então isso é pior. EV, eu pratico qualquer hora, é só começar a mexer, eu estou no EV, eu vivo de EV. Sexualidade, eu pratico quando pode, porque tem o processo da predisposição. Nós 2 trabalhamos, eu e ela, somos escritores, ajudamos uma opção de coisa, estamos com problema o tempo todo, depende do oral. O oral para pegar o itinerário, como diz em Goiás. Quer dizer, tem que ter o horário para pegar o itinerário, o trajeto da história. Porque senão, sexo, eu já falei, tem que predisponibilidade, principalmente de tempo e espaço. Senão não dá. Agora, outra coisa, leitura. Eu praticamente todo dia leio. No mínimo aqui também eu estou lendo, fora o resto. Mas eu leio, todo dia tem leitura. Escrita. Essa vamos dizer... como é que é? Curial, é normal, é o hábito. Exercício físico, isso eu faço. Quando eu não faço exercício físico lá para baixo, eu estou na esteira aeróbica. A esteira aeróbica, eu às vezes gosto demais. Se deixar, a gente pode ficar viciado por causa do processo da adrenalina e outras inas que tem aí da situação. Eu gosto muito disso. Mas exercício eu estou muito bem disposto. Eu só vim aqui que eu vou mostrar para vocês como é que é a situação. Agora, eu ando na esteira aeróbica, são meia hora, 5.1, e outra coisa, eu não tenho nenhuma ressaca de nada a respeito de andar na esteira. E outra coisa, no máximo que vai a minha pressão, os batimentos cardíacos, por exemplo, na esteira aeróbica vai a 70, 75, quando vai muito. Quer dizer, tudo meu está sentado.
Agora, você tem que lembrar que eu tomo uma porção de remédio e tem uma drogaria toda específica, bonitinha, certinha, que eu tenho que ter muito cuidado, porque tem remédio que eu não posso tomar 2, porque senão ele pode me torrar o coração. Tem que ir com calma, tudo tem que ser medido. Agora, veja, eu gosto da minha vida como eu tenho. Minha vida é boa. Eu sou um cara satisfeito comigo mesmo, com as coisas que eu faço. E é isso que eu desejo para todo mundo. Uma pessoa que tem uma vida que ele não gosta, deve mudar. Deve fazer uma vida que ele goste. Eu dou exemplo disso o tempo todo. Agora, ó, é lógico que uma pessoa chega, você desorganizado, vê o que é que nós estamos falando, você vai achar que eu sou visionário, apenas vamos dizer assim, uma pessoa teórica, entende? Mas quem convive comigo sabe que eu não sou assim. Hoje eu já atendi um monte de gente de manhã, já terminei um verbete, tudo sério, que é o tal força integral. Já acabei com ele lá. Depois eu vou passar para vocês. E por aí vai. Agora, à tarde, eu tenho um encontro social, sério. Eu vou conversar uma opção de coisa. Entende? Outra coisa, dependendo da hora que eu chego em casa, tem filme que às vezes eu vou ver. Eu tenho um monte de filme para ver lá. Opção de coisa, sério. Outra coisa, na minha cadeira de papai, aquela para ver televisão, eu tenho um monte de livros. A maioria são dessa grossura. Está tudo lá para ler. E tem uma série de filmes, são algumas dezenas de filmes para eu ver. Tudo está sendo, está na bica, está na boca, está lá para entrar. Por sinal, tem aquele filme que eu fui ver e eu cheguei à conclusão que eu já tinha visto e não gostei do filme, que é aquele de sair do corpo que eu estava falando aqui um dia desse. Aquilo é feito na base de desenho e o desenho é tremido, aquilo faz mal para quem vê. Ele é negativo, o filme é negativo, é mal feito. Conforme a hora ele não deve hoje, ele fica tremendo. A gente não deve ver filme que treme. A gente vai passar hoje, eu vou ter que mudar de filme. Vai passar quando? Hoje. Pois é, eu sou contra esse filme. Então a gente muda. Me deram o filme depois. Agora, o melhor da história, que eu já tinha visto alguma coisa dele, eu vou mudar o filme. Eu vi com a graça. Eu vi com a graça, e a hora que a graça foi colocar o filme, falou assim, meu bem, nós já vimos esse filme. É o Tremedor. Nós fomos olhar. Ele é de desenho. Primeiro, desenho para mim é para criança. Não dá. Agora, para as crianças, para os jovens que estão aí, pode ser que elas vão gostar do filme, está falando de sair do corpo, aquela coisa toda. Mas eu nem cheguei a ver o filme todo. Porque o que eu coloquei estava tremendo o tempo todo. O desenho é tremido. Desenho tremido, eu não sei se esse aí também é o de vocês. Mas esse segundo que eu estava olhando, que me deram, também estava tremido. Quando ele está tremido, a gente não deve ver. Isso aí perturba o processo ocular. Isso não é bom, cansa a vista. O cara fica sem vista. De modo que eu estou só abrindo os olhos. Não, mas foi... Olha, você não tem outro filme de reserva lá? Tem. Plano B. Plano B. Aqui, eu estou falando em plano B aqui no... Mas o pessoal que escolheu, eu dei 3 opções. Inclusive... Então começa, mas deixa o plano B lá, sobressalente. Tá, deixa o pessoal... Se quiser, a gente troca. Com meia hora esse filme é de vomitar. Mas eu aposto contigo que o pessoal vai gostar. Uma outra coisa, qualquer coisa leva lá uns negócios para o vômito do povo e tal. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, foi até boa a polêmica, porque acaba chamando o pessoal para ver. Com meia hora eu vou fazer votação para ver se muda ou não. Mas como o filme eu não incomodei e não soube, eu nem fixei, eu não retive nem o nome dele. Eu só vi assim, vamos ver isso. Então nós colocamos lá, ela falou, não, esse é aquele que eu tenho medo. Eu falei, não, tira isso, que eu não vou perder. Mas você viu mais de 1 hora do filme? Hein? Você passou de 1 hora do filme? De 45 minutos? Eu não, o negócio ele desenho eu vejo o início. Eu vi que está errado, eu pago. Não é só desenho. Eu estou com 78 anos, você acha que eu sou obrigado a ver desenho até hoje? Valdo, vou fazer o seguinte. Me poupe, como diz a minha amiga lá, como é que você fala? Me poupe. Mas, o pessoal foi a eleição, ganhou do segundo filme e mas eu acho... Sabendo. Agora, eu só quero dizer o seguinte,
Eu não recomendei esse filme, tá? Não tem nada a ver com isso. Não foi eu que falei, eu não pus que foi você que recomendou. Tá, mas, eu não quero agora piorar a minha imagem de apontador de filme. Não é isso? Não, tanto que eu te pedi... Eu nunca apontei ou indiquei um filme desse nível. Deixa eu falar aqui, Naldo. Eu te pedi para divulgar realmente esse, né? Mas eu entrei com um filme que você recomendou na última votação e ganhou esse, tá? Foi a primeira vez que um filme que você recomendou perdeu, foi O Segredo de Beethoven, né? Hoje até a gente vai votar aquele outro, Living Proof, que eu esqueci o nome aqui. Mas eu te dei aquele do câncer. Aquele do câncer é muito melhor. Sim, mas eu tenho que ser democrático, na democracia plena. Pois mas é que o lado B... Plano B tem, eu tenho vários aqui. Eu tenho vários aqui. Você tem que preencher o que está faltando, como é que vai ter democracia? Não, eu tenho vários filmes Só se você tiver uns 5, aí você faz a eleição na hora. Ó, nós temos 5 aqui, vocês escolhem entre eles. Não, eu dei 4 filmes, esse ganhou, tá? Você tem reserva? Tenho, vários. Mostra as reservas, leva as reservas. Vou levar as reservas. Agora, eu te garanto que se passar meia hora... O Marco é muito vivo, ele sabe mexer com isso. Escuta, eu aposto contigo que se virem durante meia hora o filme, não vão querer mudar. Eu aposto. E a vovozinha, vai bem? Não, eu conheço o meu público. Vai bem? Você quer apostar? Quer apostar? Eu aposto contigo. O seu clube está muito fraco, hein? Eu aposto contigo. Isso está parecendo... como é que é? É o mesmo público daqui. É fã-clube isso? Eu aposto contigo. Está horrorível. Tá, eu queria perguntar, posso fazer uma pergunta, aproveitando? Não, gente, eu só quero lembrar assim, falando seriamente. O filme, se ele estiver lá, na hora que estiver, e ele estiver tremendo, vocês não devem ver, não. Aquilo prejudica a vista da pessoa. É igualzinho os processos subliminares e outras coisas que eles fazem na televisão com comercial e outros desenhos. E o desenho lá é mal feito. Você sabe que eles começam a tremer porque fez pouco desenho. Tem que fazer mais para o negócio acabar de tremer. Então, eles cortam o caminho e deixam, o negócio fica tremido. Aquele tremido, depois você fica lá 1 hora vendo, sua vista vai para o buraco. Se tem... Não, às vezes quem fez o filme é o oftalmologista, que quer ganhar dinheiro. Sei lá, né? Não, olha só, esse filme, o João Paulo até me falou que depois o cara aprimorou a técnica. Só que um outro filme posterior dele fez Um Homem Duplo, né, João? Agora, ó, leva aquele de câncer, tá certo? Aquele que eu te dei, aquele é muito bom. Tá, vou pedir para o Chico para levar, sério, então. Gente, esse outro sobre câncer, muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o verbete hoje. Queria saber, você menciona o Strong Profile aqui, em estrangeirismologia, né? Isso a suscetibilidade ao contratempo é por causa do atacadismo? Seria por causa do atacadismo? Eu não estou entendendo bem. Strong Profile. Strong Profile? Não, o Strong Profile que eu estou falando aqui, que é o único jeito da pessoa sair dos contratempos, ela tem o Strong Profile. Se ela for Low Profile ou Weak Profile, ela fica ela mais vai sujeita continuar com o contratempo. Ela fica mais sujeita como Low Profile? Agora, o é que a pessoa fica livre. Mas o problema do problema na questão do atacadismo, do Strong Profile maior, né? Não pode deixar também mini brechas ou dar abertura para mim? Não pode ser desorganizado. Sim. A pessoa desorganizada é que tem mais contratempo. Sempre é assim. Estou lendo um livro chamado Nosso Amigo Chico Xavier. E o autor relata que o Chico tinha mágoas do senhor. E que em 1990 o senhor foi a Uberaba para conversar com o Chico e o mesmo não recebeu. É verdade essa história? Não. Isso aí é besteirada. Esse nosso amigo está totalmente errado. Eu vou falar agora mais uma coisa sobre o Chico. Eu deixei lá o Movimento Espírita em 1966. Antes de sair de Uberaba, eu combinei com ele. Chico, eu nunca mais vou te procurar, que eu sei que todo mundo que já trabalhou com você, quando vai fazer outra coisa, você não quer saber mais dele. Isso era o temperamento do Chico. Ele seguia aquela coisa, que é um problema terrível. Aquele que não é por mim, é contra mim. Você está entendendo? Isso é um maniqueísmo. O Chico seguia isso, que era o problema dele, para minimizar os problemas que ele já tinha com um monte de gente doida em cima dele. Em parte, era uma saída que ele arranjou, era a filosofia que ele arranjou, você está entendendo? Para se defender.
Então, nós combinamos, eu nunca mais vou te procurar. E outra coisa, ele mesmo foi mini-dissidente depois, a hora que eu saí. Eu fui max-dissidente do Espiritismo. Ele foi mini-dissidente da Comunhão Espírita Cristã. Que logo depois, passou algum tempo, ele criou, foi para outra casa, saiu da casa que eu tinha construído, não ficou lá, arranjou uma outra casa na frente e depois arranjou um outro templo, uma outra igreja, um outro centro espírita, chamado da Prece. E saiu da Comunhão Espírita Cristã. Isso foi logo em seguida, muitos anos. A Comunhão Espírita Cristã, esses anos todos, depois que eu saí de lá, muitos anos, estava funcionando sem ele, não tinha nada a ver com ele mais. Vocês estão entendendo bem aí? Esse nosso amigo, então, precisa saber disso. Uma outra coisa, ele não tinha mágoas de mim, porque o Chico não tinha mágoa assim, profunda das coisas, não. Ele tinha para alguns colegas dele homossexuais, isso ele tinha, que eu vi que ele evitava os caras. E outra coisa também, não era propriamente mágoa, mas ele evitava a pessoa. Inclusive imitava alguns que era do jornalismo marrom. Gente que escreveu como jornalista marrom. Ele evitava esse povo todo, porque ele tinha medo desse jornalista. Tudo isso o Chico evitava. Agora, o que é que se passa? O meu problema é que uma pessoa esteve com o Chico pouco antes dele morrer. Ele perguntou por mim, queria saber. Por quê? Os espíritas falavam para ele que eu sumi, que ninguém sabia onde é que eu estava. Era assim que eles tapeavam o Chico, a meu respeito. Ele perguntava, eles falavam que não sabia. Mas uma pessoa ouviu a coisa e falou para ele o que eu estava fazendo, como é que era, etc. Foi assim, isso foi pouco antes dele morrer. Ele morreu em 2002, né? Esse negócio parece que foi em 1999, por aí, que a pessoa veio aqui e falou comigo quando eu estava aqui em Foz, naquela ocasião. De modo que o negócio não é bem isso, não. E outra coisa, eu não procurei o Chico nunca. 22 anos depois que eu saí de lá, ou seja, em 1988, eu fui lá para conversar com o Ricker e peguei a minha biblioteca que estava na casa que eu construí para deixar a biblioteca, junto da outra casa que eu construí que o Ricker estava morando, que era a antiga casa nossa. Ele e a dona Zilda, que é a senhora dele, entende? Está viva até hoje. Agora, o Ricker era o meu enfermeiro que eu deixei lá. Ele ficou na minha casa, logo depois em seguida lá, com aquela situação toda. Quando o Chico saiu de lá, ele foi para casa. Isso junto da Comunhão Espírita Cristã. De modo que isso aqui, está tudo errado. Essa pessoa que escreveu isso quer chamar atenção, etc., criar problema. Está cheio de tolice nesses livros e nos blogs aí sobre o meu processo de relacionamento com o Espiritismo e as coisas lá com o Chico Xavier. Eu só quero lembrar uma coisa, é bom eu falar nisso mais uma vez. Eu trabalhei com o Chico durante 10 anos. Tirei ele do maior escândalo da vida dele. Quem levou ele para Uberaba fui eu. Quem gastou mais com isso fui eu. Eu perdi até amigos para fazer isso. Agora, o que se passa? Nunca me queixei, nunca falei nada disso, não estou me queixando, eu estou mostrando a realidade, como é que tem injúrias, infâmias e calúnias a respeito dessas realidades, de gente que chuta as coisas no ar, que não está sabendo de nada. A internet vocês sabem, a praça das lamentações e a praça das infâmias. Tem de tudo lá. Eu não perco tempo com isso. Agora, em favor dessa pessoa que está preocupada com isso, seria bom mandar para esse autor, se você está preocupado, a carta online que eu fiz. Eu quero saber, a carta online já está online? Já está. Então é só ver a carta online que eu fiz, que é para dirimir as dúvidas. Qualquer coisa, mande as pessoas, peça as pessoas, para vir aqui debater conosco os assuntos, que eu tenho mais coisa que eu posso esclarecer, que eu ainda não falei tudo. Se quiser saber, gente, 28 anos de espiritismo, 10 anos com o Chico Xavier, eu estava na liderança desse movimento. Outra coisa, me chamaram para me preparar para ser presidente da Federação Espírita Brasileira, eu não quis. Me chamaram para dirigir Palmelo, o Jerônimo Candinho, eu não pude, não quis, até que eu queria, esse aí até que eu queria.
Outra coisa, me chamaram para trabalhar e dominar e governar uma série de instituições assistenciais do Canute Abreu. Eu também não quis. Como é que fica? Se eu quisesse, eu estaria na frente de tudo isso. Não me interessava nada. O problema não é esse. O meu caso é Tales. Se a pessoa for entender a Tales, ela vai me entender. De modo que há muitas histórias mal contadas, mal entendidos, há má intenção, tem opção de coisa. Então, é bom a gente esclarecer essas coisas nessa altura dos acontecimentos, agora que eles querem fazer do Chico um santo. Perseguiram muito o Chico. Tem muita gente que está com a consciência pesada, agora que ele morreu, eles estão querendo fazê-lo. Tem gente aí que eu conheci, que o Chico tinha muito medo da pessoa. Ela agora está trabalhando em favor da santidade do Chico. Eu achei o máximo. Por que alguns pais que têm seus filhos vitimados por babás ainda colocam uma câmera filmadora para provar os maus tratos e passam na TV, demonstrando que a integridade física e moral dos seus filhos é menos importante que a exposição do almoço? O que eu vejo é o seguinte: uma pessoa que precisa de colocar uma televisão para seguir a babá, ela é burra, burralda e burrilda. A primeira coisa, se ela desconfiou, ela não deve deixar o filho com essa pessoa. Então, na hora que vai colocar uma câmera, me perdoa, isso não está certo. Esse é o motivo que quando eu fui casar e sabia que eu precisava de ter o meu filho, sabia quem era, aquela coisa toda, eu falei com a minha mulher, vamos fazer um trato aqui agora, antes do casamento. Nós nunca vamos ter babá. E nem nenhuma vovó vai cuidar desse menino. Somos só nós, o tempo todo. Quem tem filho tem que cuidar. Que negócio é esse? Agora passa para os outros? Está errado. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos 4 recados: Luciana, curso de formação de autores; Igor, CP2; Marcos, sessão pipoca; o Denilson, introdução a Proexis. E antes, Eduardo vai nos apresentar uns dos benefícios dos amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma apresentação para vocês aqui online, aqui no telão, não sei se vai estar possível ali. A gente vai apresentar para vocês aqui o Holoserver. A gente fala muito aqui do Holoserver e muitos colegas nossos, até pessoas que estão interessadas em ser amigos da enciclopédia, não conhecem de fato como que funciona esse instrumento. Ali vocês estão vendo online, ó, o site da enciclopédia, tá? Então a pessoa vai entrar à direita, ali no ambiente exclusivo, vai colocar o seu usuário, né, vai digitar a sua senha, e vai clicar em entrar, que é aquele ícone azulzinho ali. Entrou, ela vai então entrar no ambiente exclusivo. Aqui vocês têm uma tela inicial, onde vocês podem ver a quantidade de amigos da enciclopédia por cidade e por estado. Tá? Então vocês podem ver quem são os amigos, quantos amigos tem, né, na sua cidade. E aí, à esquerda, tem um link chamado Holoserver. Ali, ó. Clica em Holoserver. Então, nós vamos ter ali a ferramenta Bibliomática e a Holoteca. Nós vamos clicar em Bibliomática, que é a ferramenta principal. E aqui na pesquisa, a gente pode colocar uma palavra para fazer, então, né, o find, dar um find. Vamos usar uma palavra, por exemplo, cosmoética. Cosmoética. Então, pesquisar. Vamos ver quantas citações tem cosmoética. Então, aqui já tem todas as obras, né, que a ferramenta buscou a palavra cosmoética, chega um pouco ali para a direita, e aí agora vocês vão ver, então, aqui, ó. Isso. Aqui, então, vocês vão ter acesso a todas as citações, associações de ideias, com o tema do livro, a página, o capítulo, e isso aqui funciona, então, para a sua pesquisa como um guia. Então, você vai estudar a cosmoética, olhando assim, quais são as principais associações que fazem relação com a sua pesquisa. Então, você vai no capítulo, na página do livro citado, e aí continua, então, o seu trabalho. Tá? Então, hoje a gente está apresentando para vocês aqui o Holoserver.
vocês podem utilizar isso aí para fazer tanta busca de assuntos referentes à sua pesquisa, curiosidades, né, enriquecer o seu trabalho usando essa ferramenta. Durante a semana a gente vai apresentar mais outros benefícios aqui do HoloServer, ok? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. A Unescom e o CAEC têm o prazer de comunicar a vocês que o nosso curso Formação de Autores está começando no próximo final de semana. Portanto, você ainda tem uma chance de se inscrever, vá até a recepção do CAEC, essa é a última semana e é o momento de tomar uma decisão. Tá ok? Então, são 7 módulos, aqueles que estão escrevendo, desejam começar ou já estão encaminhados no trabalho, terão a oportunidade durante o curso, ao longo desses 7 módulos, de estarem experimentando técnicas novas, troca de experiências com os autores, campos de escrita, técnicas dos verbetes, enfim, esteja você onde estiver no ponto da sua obra, sempre tem possibilidade de acrescentar um pouco mais. Então, nós esperamos vocês sábado que vem, lá no salão. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar as próximas turmas do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, o SCP-2, que é um curso que visa aí você parar 3 dias para mergulhar aí na intraconsciencialidade e identificar aí as novos pensamentos, as novas ideias, as neossinapses, para fazer uma reciclagem intraconsciencial aí mais profunda. Nós vamos ter esse CP2, a próxima turma, em 14 de maio, 14 desse mês, daqui a 2 semanas, em Porto Alegre. Em seguida, no mês de junho, no dia 4, a gente vai ter esse CP2 em Curitiba e no Rio de Janeiro. Em 30 de julho, nós teremos esse CP2 em São Paulo e Brasília. Em 3 de setembro, nós vamos ter uma turma de ECP2 em Uberaba. E em 24 de setembro, nós vamos ter o ECP2 aqui da Cognópolis, de Foz do Iguaçu. E desde já convidamos todos a pensarem e se programarem para estar presente no ECP2 aqui de Foz do Iguaçu. Obrigado. Tá, gente, ficou meio difícil para divulgar a sessão pipoca de hoje, mas vamos lá. Ó, como foi, a respeito que o Valdo achou do filme, eu particularmente gostei. Então é polêmico sim, né? Um outro debate, já tem debate daqui a pouco, né? Tem outro debate mais tarde. Eu vou ter que rodar o filme pelo menos uma meia hora, porque ganhou, tá? Na eleição passada. Mas a gente vai levar também um filme que o Valdo indicou, Uma Chance para a Vida, né? Living Proof. Aí na hora a gente vê se alguém se sentir mal, a gente faz o acompanhamento e troca, não tem problema. Mas eu queria só dizer, não deixem de ir, tá? Eu tenho aniversário da Dona Dalva hoje, vou ver se eu levo um bolinho, pipoca doce, salgada, tá? E é isso aí, o mais importante é comparecer. Tá? Obrigado. Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para o curso Introdução à Programação Existencial. O objetivo desse curso é favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia. Nós vamos estar realizando esse curso aqui em Foz do Iguaçu, no dia 8 e 9 de maio, e também vamos estar realizando em São Paulo, dia 22 de maio, Porto Alegre, 22 e 23 de maio, e Curitiba, 30 de maio. É um curso sem pré-requisitos, é um curso introdutório. Quem tiver algum colega, puder convidar, indicar para estar realizando esse curso, pode estar buscando maiores informações no site da Apex, que é www.apexinternacional.org, ou telefonar aqui para o CAEC, 3525-2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é eunuco intelectual e para terça-feira, suma intelectual, que é o último verbete da lista. Obrigada e boa tarde a todos.